Boa tarde a todos. Eu me chamo Irene Beazoli, eu sou médica hematologista, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu gostaria de começar a minha apresentação agradecendo o convite à Controlab, que está aqui hoje representada pela Luísa e pelo Felipe, estão me ajudando aqui com esse sistema novo. E dizer para vocês que a aula de hoje é sobre interpretação do hemograma. Então, esse aparelho aqui vocês conhecem, né? O hemograma é uma ferramenta muito útil na maior parte, tanto nas doenças clínicas quanto nas doenças hematológicas. Vocês conhecem esse tipo de aparelho. Hoje em dia o hemograma ele é praticamente todo automatizado. Para quem trabalha em laboratório há mais tempo, como vocês sabem, o hemograma nem sempre foi totalmente automatizado, ele era manual, né? Tanto nas contagens dos glóbulos, quanto na dosagem de hemoglobina, etc. Hoje em dia, tanto a maior parte dos hemogramas em laboratórios que atendem pacientes ambulatoriais, e conseguem, às vezes, soltar o resultado só com os resultados do hemograma, do aparelho, né? O hemograma, ele avalia a série vermelha, a série branca e a contagem plaquetária. E essa informação, tanto das contagens quanto a avaliação do sangue periférico, a hematoscopia, ela vai ser bastante útil, tanto na identificação de doenças hematológicas, quanto também na identificação de muitas doenças clínicas do dia a dia do clínico, né? Essa aula de hoje ela é muito centrada nos problemas do clínico, é uma interpretação clínica do hemograma. São as faixas de normalidade, como vocês sabem, a série vermelha tem uma faixa de normalidade um pouquinho inferior nas mulheres, né, por conta das perdas mensais, né? A faixa de normalidade dos leucócitos está entre 4.000 e 10.000 e das plaquetas de 150.000 a 450.000. Aqui tem uma fotozinha de um sangue periférico normal, vocês conhecem. As hemácias, em geral, são essas estruturas arredondadas com esse halo branco. E a gente sempre compara o tamanho da hemácia ao tamanho do pequeno linfócito. O exame do sangue periférico ele é bastante útil, principalmente quando o aparelho, né, nesses aparelhos mais modernos, eles soltam uns flags, uns alertas para o pessoal da área de hematologia, para que esse sangue periférico seja visto e seja analisado e pode dar pistas sobre o diagnóstico, alguns diagnósticos diferenciais nas anemias, ou até mesmo em doenças hematológicas, como leucemias, mieloplasias. Eu vou mostrar isso mais em detalhe mais adiante. Na contagem diferencial normal dos leucócitos, no hemograma normal, quase normal, existe uma maneira, como vocês sabem, que é essa grega aqui, né? Isso aqui tem que ser respeitado justamente para que você tenha uma contagem equilibrada, tanto dos linfócitos quanto dos neutrófilos. Então, um sangue periférico bem feito, nessa contagem, os linfócitos vão estar mais no centro da lâmina e os neutrófilos mais na borda da lâmina. Eu vou começar detalhando um pouquinho a série vermelha. Então, como vocês sabem, o evento final, assim, na produção final, o objetivo final é a produção da hemoglobina. E de onde vem a hemoglobina, né? A hemoglobina, vocês sabem que o objetivo principal da hemoglobina é carregar o oxigênio para os tecidos. A hemoglobina é uma proteína, vocês sabem que tem ali 4 cadeias de proteínas, globinas, e a gente também tem uma estrutura ali que é o M, que tem o ferro, então tudo isso é importante para a formação da hemoglobina. Aqui é só para lembrar vocês, né, que onde é que ocorre a eritropoiese, né, que é dentro da cavidade medular dos ossos longos, e essas hemácias, elas vão circular no sistema circulatório e a troca vai ser feita, a troca de oxigênio vai ser feita nos pulmões. Só para situar. E, por definição, a anemia é a diminuição do nível de hemoglobina ou hematócrito em relação aos níveis basais do organismo. Aqui eu quero só salientar que não é diminuição do número de hemácias. A definição correta, objetiva, é a diminuição da hemoglobina e do hematócrito. Como é que eu investigo
o paciente que tem anemia. Então, primeiro, eu identifico se o paciente tem anemia. Eu vou olhar o hemograma e vou ver diminuição de hematócrito e hemoglobina. Qual o próximo parâmetro que eu observo no próprio hemograma que vai me auxiliar na abordagem diagnóstica do paciente com anemia? O volume globular médio. Como vocês sabem, o volume globular médio, como o nome mesmo diz, é o tamanho médio das hemácias, ou glóbulos vermelhos. Esse tamanho é um tamanho médio. Um outro parâmetro que eu também tenho no hemograma e que me auxilia, né, na abordagem do paciente anêmico é o índice de anisocitose, ou RDW. Vocês sabem que a anisocitose é uma variação no tamanho das hemácias. E o índice de anisocitose, que é o RDW, ele dá essa variação objetiva da anisocitose. Né? Você pode olhar só simplesmente no microscópio e verificar uma alteração de tamanho e pode olhar o RDW especificamente. A classificação mais usual das anemias, quando eu tenho um paciente somente com anemia, eu uso essa classificação, que é a classificação pelo volume globular médio. A faixa de normalidade é de 80 a 100. Se a anemia ela for acompanhada de um VGM abaixo de 80, eu vou chamar de anemia microcítica. Se o VGM for acima de 100, anemia macrocítica. E se a anemia tiver um VGM de 80 a 100, anemias normocíticas. E por que eu classifico as anemias? Eu classifico para poder chegar a algum diagnóstico. Porque existem causas de anemias microcíticas, causas de anemias macrocíticas e causas de anemias normocíticas. Com a informação do VGM, eu consigo diminuir o leque de opções. Então, essa é a forma mais habitual da gente classificar o paciente que tem só anemia no hemograma. Vocês vão ver mais adiante que a informação dos reticulócitos também é bastante importante para eu ir diminuindo o leque de opções nos pacientes com anemia. Então, as anemias microcíticas. Então, como eu disse para vocês, as causas mais frequentes, deficiência de ferro e anemia de doença crônica. As talassemias, como vocês sabem, são uma anemia hemolítica, uma hemoglobinopatia hereditária, que já na idade adulta é raro você fazer esse diagnóstico de talassemia mesmo. Então, o que acontece é que às vezes você pode fazer um diagnóstico de um traço talassêmico, uma beta-talassemia minor, que tem uma discreta anemia, mas em geral esses diagnósticos de talassemia são feitos na infância. Então, restando, então, as duas grandes causas de anemias microcíticas na idade adulta, deficiência de ferro e anemia de doença crônica. O hemograma, além da própria anemia microcítica, né, que eu vou ter ali no hemograma, o sangue periférico e outros dados do hemograma podem dar algumas pistas se eu estou diante de uma anemia por deficiência de ferro ou uma anemia de doença crônica. Então, a anemia por deficiência de ferro é a causa mais frequente de anemia microcítica. Na hematoscopia, eu posso encontrar, então, a microcitose. Você vai ver isso pelo parâmetro objetivo, que é o volume globular médio, e também na avaliação e comparação com o tamanho do pequeno linfócito. Eu posso ter também a poiquilocitose, que é a presença de hemácias de diversas formas no sangue periférico. Veja esse sangue periférico aqui, uma intensa hipocromia e essa poiquilocitose. É claro, o achado de poiquilocitose ele não é específico da anemia por deficiência de ferro. Além disso, o hemograma do paciente com anemia por deficiência de ferro, ele pode cursar também com uma trombocitose reativa. É como se a medula ela estivesse sendo estimulada inespecificamente e aí as plaquetas, a contagem das plaquetas aumenta. O exame definitivo para eu chegar a esse diagnóstico por anemia por deficiência de ferro é a dosagem da ferritina sérica, que vai estar baixa na anemia por deficiência de ferro. Um outro dado importante é que a contagem dos reticulócitos, a contagem está baixa, porque, vou mostrar mais adiante, a informação do reticulócito, ela corre em paralelo à informação do volume globular médio. Ela me auxilia também à classificação das anemias, porque o reticulócito vai ser um parâmetro de medula óssea funcionante.
né, de produção normal. Então, no caso das anemias, anemia por deficiência de ferro, como a produção ela está anormal, porque falta um componente, que é o ferro, os reticulócitos vão estar baixos. Nas anemias em que a medula óssea está produzindo normalmente seus componentes, esses reticulócitos vão estar altos, eu vou mostrar mais adiante. No diagnóstico diferencial para as talassemias, em geral, como eu disse para vocês, as alterações vêm desde o nascimento. No hemograma, eu posso ter um número de hemácias aumentado, por isso é que a gente não usa o número de hemácias, claro, o número de hemácias em geral acompanha o hematócrito e a hemoglobina baixa. Mas nas talassemias, às vezes eu tenho um número de hemácias aumentado e vou ter a anemia olhando pela hemoglobina e pelo hematócrito. Tá? Então, por isso que o número de hemácias não pode ser usado como parâmetro para diagnóstico de anemia. E nas talassemias eu vou ter também a história familiar quando eu colho a história do paciente. Existem dados, assim, na semiologia do hemograma, né, na hematoscopia, que podem levantar essa hipótese de talassemia, que é a presença do pontilhado basofílico, como vocês estão vendo aqui, e a presença dessas hemácias em alta. Claro, não são achados específicos e patognomônicos de talassemias, mas ajudam a levantar essa hipótese diagnóstica. O diagnóstico, como vocês sabem, é pela eletroforese de hemoglobinas. A anemia de doença crônica é o grande diagnóstico diferencial para as anemias por deficiência de ferro. E, às vezes, é um diagnóstico bastante difícil, porque, em geral, é um diagnóstico de exclusão. Então, toda vez que eu estou diante de um paciente com anemia microcítica, eu tenho que pensar nesses dois grandes diagnósticos, anemia ferropriva e anemia de doença crônica. Claro que na anemia de doença crônica, em geral, existe uma doença de base, uma doença crônica, que pode ser ou uma colagenose, né, as doenças reumáticas, um lúpus, uma artrite reumatoide, doenças infecciosas crônicas, como, por exemplo, aqueles pacientes que têm osteomielite, que estão internados, tratando com antibiótico-terapia muito tempo no hospital, neoplasias, né, pacientes com uma neoplasia, ele pode ter uma anemia, mesmo não sendo uma neoplasia que atinge a medula óssea, o paciente pode ter uma anemia da própria doença crônica. E o que está por trás da fisiopatologia da anemia de doença crônica é que a própria inflamação, né, que o organismo, a qual o organismo está sofrendo, impede a utilização adequada do ferro. Então, o paciente ele tem ferro, mas esse ferro não é utilizado adequadamente. Por isso que a anemia é uma anemia microcítica. Se eu pedir a dosagem da ferritina, ela vai estar normal ou aumentada. Existem casos em que é bastante difícil da gente excluir completamente a anemia ferropriva. Então, se eu imaginar um paciente com anemia, uma artrite reumatoide, e que tenha um tumor de cólon, e ele está sangrando, o que pode acontecer é que o paciente pode ter os dois componentes. Ele pode ter um componente da anemia de doença crônica, e a partir de um determinado momento, quando ele começou a apresentar esse sangramento, haver uma piora dessa anemia. Se eu pedir a dosagem da ferritina, nem sempre essa ferritina vai estar tão baixa assim, porque o paciente tem uma anemia de doença crônica. Então, existem raros casos em que eu preciso fazer uma avaliação da medula óssea e fazer a coloração para ferro para eu chegar a esse diagnóstico diferencial. Então, as anemias microcíticas, que eu falei até agora, elas ficam muito no campo dos clínicos, né, dos clínicos, dos pediatras, do médico de família, né, porque são as anemias mais comuns, que são as mais corriqueiras, e, em geral, a gente pensa nas causas mais comuns da anemia de deficiência de ferro. Cabe lembrar, né, que a anemia de deficiência de ferro ela não é um diagnóstico final. Em geral, a gente tem que ir atrás de um foco de sangramento no paciente adulto. Né, em geral, em causas gastrointestinais, na mulher, nas causas de perdas menstruais, e também, é claro que existem condições, como na infância e nas gestações, que não é por perda, né, por um aumento da demanda de ferro. Mas só para lembrar que esse diagnóstico não é um diagnóstico final. Você tem que ir atrás de outros diagnósticos que expliquem a anemia por deficiência de ferro.
Já as anemias macrocíticas e as normocíticas, elas são um pouquinho mais difíceis da gente chegar ao diagnóstico, porque abrem várias possibilidades e abrem também as possibilidades das doenças hematológicas primárias. Então, quais são as causas mais comuns das anemias macrocíticas, né? Com VGM acima de 100. Então, a gente tem que pensar em medicamentos. Então, pacientes que usam quimioterapia, hidroxiureia, antirretrovirais, eles podem cursar, às vezes, só com macrocitose, mesmo sem anemia. Pacientes alcoólatras que fazem uso abusivo de álcool, eles podem apresentar macrocitose. Uma outra causa de anemia macrocítica é a deficiência de vitamina B12 e ácido fólico. Aqui, ela recebe um nome próprio, que é anemia megaloblástica. Então, a anemia megaloblástica é toda anemia macrocítica em que a causa é a deficiência de B12 e ácido fólico. Na deficiência de B12 e ácido fólico, em geral, o VGM é muito aumentado. Tá? Então, se você tem um paciente com anemia macrocítica, o VGM acima de 120, isso sugere muito diagnóstico de anemia megaloblástica. Outras causas mais comuns de anemia macrocítica são o hipotireoidismo e a doença hepática, as anemias hemolíticas e as doenças primárias da medula óssea. Quando eu digo doenças primárias da medula óssea, eu estou falando das mielodisplasias, das aplasias, das leucemias e do mieloma múltiplo, por exemplo. Aqui é um lembrete, nem toda anemia macrocítica é uma anemia megaloblástica, porque tem pessoas que usam de forma incorreta anemia macrocítica como sinônimo de anemia megaloblástica, né? Mas vocês sabem que a anemia megaloblástica é um tipo de anemia macrocítica. O hemograma, além do dado numérico, ele pode dar algumas pistas se eu estou diante de uma anemia megaloblástica. Então, além da macrocitose, que vocês estão vendo aqui no centro periférico, mostrando aqui em comparação com o que é linfócito, eu posso ver um outro achado que é bem característico da anemia megaloblástica, que é a hipersegmentação de neutrófilos que a gente está vendo aqui nessa foto. Lembrar também que a anemia megaloblástica ela pode cursar com trombocitopenia e leucopenia. Então, pode ser só uma anemia macrocítica, ou então pode ser uma anemia macrocítica com distopenia ou panstopenia. O diagnóstico ele pode ser feito tanto por uma avaliação da medula óssea, né, com aspirado de medula ou mielograma. E aqui eu estou mostrando uma foto. A medula óssea da anemia megaloblástica é uma medula muito bonita. Para quem já teve a oportunidade de ver, você vê uma hiperplasia eritroide intensa, né, que você vê vários proeritroblastos. Na medula normal não é assim que a gente encontra. Com aumento dos proeritroblastos e com essa megaloblastose que a gente chama, porque como a vitamina B12 ela é usada justamente no metabolismo do DNA, vai existir um descompasso entre a maturação do núcleo e o citoplasma. Tá? As células elas vão ser maiores do que o habitual e a gente vê também muita deseritropoiese, os eritroblastos muito esquisitos na medula óssea, na anemia megaloblástica. Tem uma perguntinha aqui que eu vou compartilhar com vocês, que é se o receptor solúvel da transferrina ela é útil nesse diagnóstico diferencial. Eu imagino que a pessoa esteja perguntando sobre as anemias na anemia ferropriva e na anemia de doença crônica, né, o diagnóstico diferencial. Na verdade, existem algumas tentativas de alguns testes diagnósticos para a gente conseguir fazer esse diagnóstico diferencial. Por enquanto, a gente ainda não conseguiu nenhum teste que definitivamente corrobore esse diagnóstico. Mas existem algumas tentativas. Uma das tentativas é justamente o receptor da transferrina. O outro é epsidina também. Mas isso ainda não é usado na prática clínica com muita tranquilidade, com muita facilidade. Ainda continuando aqui nas anemias macrocíticas, às vezes a macrocitose que a gente vê pelo VGM ela é artefatual.
E esse artefato pode ser por conta da presença do rouleau, que é esse empilhamento de hemácias, né? As hemácias empilhadas, elas passam no aparelho, o aparelho conta como se fosse só uma, e conta o tamanho como se fosse o tamanho desse conjunto aqui de hemácias. E como vocês sabem, o rouleau ele tem um significado, né? Imagino que agora... Então, como eu disse para vocês, o rouleau, o empilhamento das hemácias, ele acontece por conta de um aumento na dosagem das proteínas. A dosagem das proteínas, se eu pedir só a dosagem das proteínas, eu não vou ter uma ideia do que de fato está acontecendo com o meu paciente, porque as proteínas vão estar aumentadas pela presença do rouleau. Tá? Eu preciso de uma eletroforese de proteínas, a maior parte dos participantes dessa aula acertaram. Teve aqui um grupo que respondeu dosagem da aptoglobina. Eu não sei exatamente de onde surgiu a dúvida, mas talvez a aptoglobina é um exame que é importante para eu saber se o paciente está hemolizando. Né? Eu vou detalhar isso mais adiante. Eu não sei se as pessoas confundiram o rouleau com a aglutinação de hemácias. Talvez tenha sido isso, mas nesse caso específico aqui, a resposta correta é a eletroforese de proteínas, que eu vou poder ver se o paciente tem ou não tem um pico monoclonal. O aumento monoclonal de proteínas, ele se dá por doenças como mieloma múltiplo. E um aumento policlonal de proteínas, ele pode ocorrer de uma forma bem inespecífica. As proteínas, elas são aumentadas por doenças infecciosas, qualquer doença inflamatória, então, doenças infecciosas crônicas, o próprio vírus HIV pode dar uma hipergamoglobulinemia policlonal, doenças inflamatórias, por exemplo, na artrite reumatoide, vai ter um aumento policlonal de proteínas. Se essas pessoas que responderam outras coisas quiserem fazer alguma pergunta, eu estimulo as pessoas a escreverem aí no chat. A pergunta que eu leio aqui e tiro a dúvida. O terceiro grande grupo de anemias são as anemias normocíticas, que às vezes não são tão fáceis assim de chegar ao diagnóstico. Por quê? Porque às vezes a anemia normocítica, na verdade, ela representa tanto, assim, o paciente ele pode ter mais de uma causa de anemia, ele pode ter uma anemia microcítica e macrocítica. Então, em média, o volume globular médio, ele vai estar normal. E um exemplo disso são as anemias nutricionais, um paciente que tem a deficiência de ferro e deficiência de vitamina B12. Então, se eu olhar o sangue periférico, eu vou ver que tem hemácias microcíticas e macrocíticas. Mas se eu olhar só o volume globular médio, o volume globular médio pode estar dentro da normalidade. A anemia da insuficiência renal, ela também pode se apresentar como uma anemia normocítica. E as anemias hemolíticas também. Lembrando aqui que a anemia de doença crônica, que eu já falei mais antes, que era uma causa de anemia microcítica, ela pode ser também uma anemia normocítica. E lembrando também que as doenças da medula óssea, aquelas que eu já disse, mielodisplasias, aplasias, leucemias, todas podem cursar como anemia normocítica. Então, como existem muitas causas de anemias normocíticas, nem sempre é fácil de chegar a esse diagnóstico aqui. Então, às vezes, para eu chegar ao diagnóstico, eu preciso da avaliação da medula óssea. Como eu disse para vocês, as anemias hemolíticas, elas podem ser tanto normocíticas quanto macrocíticas. Existem inúmeras causas de anemias hemolíticas e várias classificações também para as anemias hemolíticas. Anemia hemolítica, se eu fosse ter um conceito que fosse comum a qualquer tipo de anemia hemolítica, eu posso dizer que a anemia hemolítica é toda aquela em que há uma destruição aumentada das hemácias. Ou eu posso dizer que a sobrevida das hemácias está encurtada. Então, em geral, uma hemácia dura 120 dias, então toda anemia em que essa sobrevida esteja encurtada seria uma anemia hemolítica. Essas anemias hemolíticas, elas têm em comum 4 características. Por conta da destruição aumentada das hemácias, eu posso ter um aumento da dosagem sérica de LDH. Por conta do aumento do catabolismo da hemoglobina, eu posso ter um aumento da bilirrubina indireta. Então, é um paciente que vai se apresentar, além das mucosas incorporadas, vai apresentar também icterícia.
A aptoglobina está diminuída. Só para lembrar, a aptoglobina é aquela proteína que depura a hemoglobina livre. E a medula óssea, ela é hiperfuncionante, porque o meu problema não é na produção. O meu problema é na destruição. Ela é muito destruída. Então, as hemácias estão sendo destruídas numa velocidade maior. Então, os reticulócitos estão aumentados. Então, essa informação de reticulócitos ela é muito importante e toda vez que eu vejo uma anemia com reticulócitos aumentados, isso sempre me faz pensar de eu estar diante de uma anemia hemolítica. Como eu disse para vocês, existem inúmeras causas de anemias hemolíticas. E essas informações, elas podem ser LDH, bilirrubina, aptoglobina e reticulócito, elas têm em comum a qualquer tipo de anemia. Existe uma informação no hemograma, que é a presença de policromatofilia ou policromasia, que já pode me dar um indício indireto do aumento de reticulócitos. Né? Vocês sabem que a policromatofilia são essas hemácias mais jovens, arroxeadas ou lilás. Se eu pedir uma contagem de reticulócitos nesse paciente, eu vou ver que a contagem de reticulócitos está aumentada. Aqui é uma forma manual de se contar reticulócitos. A gente sabe que hoje em dia existem equipamentos que contam esses reticulócitos. E para lembrar aqui, quando eu tenho uma contagem muito aumentada, eu tenho que pensar em duas causas: hemólise ou um sangramento agudo. O paciente hoje teve uma hemorragia digestiva alta, importante, volumosa. Se eu colher o reticulócitos amanhã, no dia seguinte, esses reticulócitos estão altos. Uma outra situação em que eu encontro um aumento de reticulócitos é quando eu tenho um paciente com anemia ferropriva e eu começo a tratar, dou ferro para esse paciente e em 10 dias, se eu colher a contagem de reticulócitos, esses reticulócitos vão estar altos. Né? Eu estou mostrando ali uma recuperação da hematopoiese. Eu disse para vocês que existem inúmeras causas de anemia hemolítica. E eu vou mostrar aqui alguns exemplos de como o hemograma e a avaliação do sangue periférico eles podem dar pistas sobre que tipo de anemia hemolítica que eu estou encontrando. Uma anemia hemolítica que o hemograma ajuda bastante, que a informação do hemograma ajuda bastante, é a anemia hemolítica autoimune. Como vocês sabem, é uma anemia hemolítica adquirida, então a pessoa não nasce com anemia hemolítica autoimune, ela adquire autoanticorpos que reagem justamente na membrana das hemácias. Então, elas vão grudar em antígenos eritrocitários e quando essa hemácia passar pelo baço, ela vai ser destruída precocemente, produzindo esses esferócitos, como vocês estão vendo aqui, que são as hemácias menores e bem redondinhas e que perderam o halo branco. Tá? Os esferócitos, eles não são específicos da anemia hemolítica autoimune, mas dentro de um contexto de anemia hemolítica é bastante sugestivo do diagnóstico, junto também com a informação da aglutinação de hemácias. Às vezes, a aglutinação de hemácias confunde com o gulor. Talvez é por isso que naquela pergunta do gulor, algumas pessoas tenham respondido a aptoglobina. Eu não sei. Então, essas duas informações, de aglutinação de hemácias e esferose, são informações que o próprio hemograma me dá. E aí, no caso, para eu chegar a esse diagnóstico e confirmar o diagnóstico de anemia hemolítica autoimune, eu vou pedir um teste Chucunto. Eu vou precisar dessa informação. Uma anemia hemolítica que está bastante na moda, não sei se vocês estão acompanhando nos jornais, essa anemia hemolítica associada a uma toxina de uma bactéria, da Escherichia coli. Está correndo um surto na Alemanha, que é uma causa de síndrome hemolítica urêmica, que nada mais é do que uma anemia hemolítica. Uma anemia hemolítica em que ocorre fragmentação eritrocitária. Aqui é uma foto mostrando esses esquizócitos, que é a fragmentação. Na síndrome hemolítica urêmica, além da hemólise, o paciente também vai ter um quadro de insuficiência renal aguda, que vai ser pela formação de microtrombos lá na circulação renal, e também tem outros comemorativos, né? O paciente vai ter trombocitopenia, insuficiência renal, pode ter um quadro neurológico associado. Uma outra causa de
Anemia hemolítica por fragmentação, que é por destruição mecânica das hemácias, é a presença de próteses cardíacas. Então, pacientes que têm próteses valvulares cardíacas disfuncionantes, o que acontece? A hemácia passa pela válvula e a válvula destrói mecanicamente as hemácias. Então, você vai ter uma anemia hemolítica por destruição mecânica. E você pode ver isso no sangue periférico. Aliás, o diagnóstico, nesses casos de prótese valvular cardíaca, destruindo hemácia, é só no sangue periférico, né? Você vai ter um hemograma com uma anemia, você vai ter os parâmetros mostrando que o paciente tem hemólise, você faz o sangue periférico e vê a fragmentação, a intensa fragmentação. Ainda dentro das causas de anemias normocíticas, eu disse para vocês que as doenças da medula óssea, como por exemplo as mielodisplasias, que hoje em dia se acredita que são que na verdade é uma causa de anemia, mas principalmente nos idosos, é um estado, né, neoplásico, em que a gente já chamou no passado de pré-leucemia. A forma mais comum de apresentação é uma anemia macrocítica que não responde a nada, né, uma anemia refratária, que a gente chama. Você vai repor ferro, todas as vitaminas, e o paciente continua com aquela anemia sem uma solução. No sangue periférico, você pode ter pistas também de estar diante de um quadro de mielodisplasia, que é a presença desses pseudopélvicos, que são esses neutrófilos hipossegmentados e, às vezes, hipogranulares. Isso pode sugerir a gente o diagnóstico de mielodisplasia. Claro que a mielodisplasia eu posso ter outros comemorativos. Eu posso ter as outras séries afetadas, como leucopenia, trombocitopenia, e o diagnóstico final vai ser na própria medula óssea, com mielograma e com biópsia de medula. A presença de fibrose na medula, um tumor metastático na medula, por exemplo, um tumor de próstata invadindo medula óssea, um tumor de mama invadindo medula óssea, também pode mostrar sinais no hemograma desse diagnóstico, né? Um dos aspectos é a presença dessas hemácias em lágrima e também o aparecimento de eritroblastos, metamielócitos, mielócitos, o que a gente chama de reação leucoeritroblástica. Então, toda vez que a gente está diante de uma reação leucoeritroblástica, a gente tem que pensar que essa medula óssea está ocupada ou por fibrose ou por um tumor metastático. Às vezes, até um tumor hematológico pode cursar com essa apresentação de reação leucoeritroblástica. Agora é um hemograma teste, mais uma sondagem. Bom, essa perguntinha aqui era para saber se vocês estavam acompanhando a aula. Eu vi que todos estão acompanhando. Quase 100% de vocês acertaram aqui o diagnóstico, né? Então, o diagnóstico desse hemograma é uma anemia microcítica. Se eu quiser definir o diagnóstico, eu preciso da dosagem de ferritina. Alguns aqui responderam contagem de reticulócitos. A contagem de reticulócitos na anemia ferropriva, ela vai estar baixa, mas ela não define o diagnóstico. É mais um dado para eu chegar a um diagnóstico, mas ela não define o diagnóstico, né? A definição aqui vai ser pela ferritina mesmo. E aqui é um resumo dessas coisas que eu falei até agora. Um resuminho. Então, eu classifico as anemias em geral com o volume globular médio ou volume corpuscular médio, baixo, normal, alto, e a partir dessa informação, isso vai abrindo um leque de opções diagnósticas, e a contagem de reticulócito também ajuda bastante aqui. Quando ela está alta, eu vou pensar hemorragia e hemólise, que tem algumas causas de anemias hemolíticas, por exemplo, esclerose hereditária, deficiência de G6PD, a anemia falciforme, que é uma hemoglobina é mais comum.
a contradições, os ativos, tudo isso aqui que eu falei até o momento. Eu falei aqui até agora, eu falei sobre investigação diagnóstica de anemia. Isso quando o paciente tem só anemia. Quando o paciente tem bicitopenia ou pancitopenia, a nossa abordagem é um pouquinho diferente. Por quê? Porque quando eu estou diante de bicitopenia e pancitopenia, aumentam muitas possibilidades de eu estar diante de uma doença hematológica primária. Então, a abordagem é um pouquinho diferente. Então, essa perguntinha aqui é só para testar se vocês estão dormindo, se vocês estão prestando atenção. Todo paciente com citopenia e pancitopenia tem uma doença hematológica primária? Sim, sempre ou não? Bem, não é sempre que eu encontro citopenia e pancitopenia, bicitopenia e pancitopenia, que eu estou diante de um paciente com doença hematológica primária. Então, aqui, 70% acertou. Não é sempre, mas eu fico com a pulga atrás da orelha. Tá? Existem condições benignas entre aspas, em que o paciente pode cursar com uma bicitopenia ou pancitopenia. Vou mostrar aqui para vocês. Então, só para uma questão de formalidade, a pancitopenia é quando eu tenho anemia, leucopenia e trombocitopenia. A bicitopenia é quando eu tenho duas séries afetadas. A abordagem ao paciente com pancitopenia e bicitopenia é diferente de quando o paciente tem somente anemia. Essas aqui são as causas de pancitopenia e bicitopenia. Então, eu coloquei aqui nos dois primeiros lugares anemia megaloblástica, que é uma causa benigna de bicitopenia e pancitopenia. Só para lembrar o paciente, às vezes tem só uma anemia macrocítica, mas às vezes não. Às vezes o paciente tem pancitopenia. E, às vezes, chega a confundir até com uma leucemia aguda. Os pacientes com hiperestrenismo, cirróticos, eles podem cursar com bicitopenia ou, às vezes, até pancitopenia, uma destruição aumentada do vaso, e eles estão com a medula óssea normal. Se a gente fizer o exame da medula óssea está normal. Mas, é claro, grande parte dessas causas são doenças hematológicas, como as mielodisplasias, as leucemias agudas, as aplasias, as causas medicamentosas e quimioterapia. Acho que nos laboratórios vocês veem muitos pacientes que estão fazendo quimioterapia, até para pacientes com tumor não hematológico, fazendo quimioterapia, que evoluem com pancitopenia por conta dos medicamentos que esses pacientes utilizam. Existem alguns aspectos no hemograma que, além da contagem mesmo de bicitopenia e pancitopenia, eles podem sugerir eu estar diante de uma causa hematológica. Eu já falei anteriormente, serve nesse contexto aqui, que é a presença de células que normalmente eu não encontro no sangue periférico. Os eritroblastos, os blastos, né, os mieloblastos, células muito atípicas, mielócitos, metamielócitos. Isso tudo, quando eu encontro no sangue periférico, eu tenho que ficar com uma pulga atrás da orelha, eu não estou diante de uma doença dessas. Às vezes é necessária a avaliação de um especialista. Aqui é uma foto para vocês mostrando como é que eu faço essa avaliação da medula óssea. Então, grande parte desses pacientes com bicitopenia e pancitopenia vão acabar sendo submetidos ao mielograma. Hoje em dia isso é feito com agulhas descartáveis. Né? Eu posso pegar só agulhas de aspirado, então uma agulha de biópsia que estou mostrando para vocês. A gente faz esse procedimento em geral na crise ilíaca posterior. Isso pode ser feito no mesmo tempo, né? Eu posso fazer o mielograma e depois a biópsia de medula óssea. Só para lembrar, aqui é o material do aspirado de medula óssea. Em geral, quem vê é o citologista, o médico hematologista, né? Ou o próprio, existem pessoas treinadas, né? Citologistas treinados para fazer medula óssea. Isso é para mostrar a diferença de que a biópsia de medula óssea é um tecido, em geral, quem faz a avaliação de uma biópsia de medula óssea são patologistas, né? São pessoas que trabalham com anatomia patológica. Existem condições de que eu preciso da informação tanto do aspirado quanto da biópsia. Né? Se eu quero ver mais o jeitão da célula, eu preciso mais do aspirado. Se eu quero ver mais celularidade e a forma como essas células
se dispõe dentro do tecido, eu preciso da informação da biópsia. Até o momento aqui eu falei muito mais da série vermelha, mas lembrando aqui a série branca. Vocês conhecem bem as células que normalmente circulam no sangue periférico. As células prevalentes no sangue periférico são os neutrófilos segmentados e os linfócitos. Aqui a foto de um bastonete neutrófilo. Os monócitos, em torno até 10%, os eosinófilos e os basófilos. Lembrando aqui para vocês que, antes de eu fazer a perguntinha, que o importante dessa contagem específica dos leucócitos é a contagem absoluta e não as proporções. Eu vou chamar a atenção aqui nesse exemplo aqui, que eu vou abrir essa sondagem para vocês. Esse paciente aqui tem 4.500 leucócitos, com 10% de neutrófilos, 80% de linfócitos. Eu quero saber qual a interpretação desse hemograma. Se esse paciente tem neutropenia, tem linfocitose absoluta, se é normal ou se tem uma leucopenia. Estou abrindo aqui a sondagem para acertou. Então, eu estou diante de uma neutropenia. Esse erro, a segunda resposta mais comum aqui, que foi linfocitose absoluta, é um erro bastante comum, Então, vamos rever aqui. Eu tenho 4.500 leucócitos, então a contagem global está dentro da faixa de normalidade. E eu tenho 10% de neutrófilos, então eu tenho 450 neutrófilos. Logo, eu tenho uma neutropenia. 80% de 4.500, o número de linfócitos ainda está dentro da normalidade. Eu tenho 3.600 linfócitos. Então, essa linfocitose é relativa, ela não é absoluta. Então, o ideal é nem se falar em linfocitose. O ideal é a gente falar só que o paciente tem uma neutropenia. Porque isso que vai ser importante para o clínico. Alguns outros exemplos aqui, outras condições, para lembrar alguns outros exemplos, como o hemograma ajuda a gente. É uma informação bastante útil em outros quadros, não só de anemia, são os quadros infecciosos. Eu posso ter aqui nesse hemograma, como vocês podem ver, uma leucocitose com predomínio de linfócitos, com neutrofilia, 19 mil leucócitos com 80% de neutrófilos segmentados. Eu posso ver também nesse tipo de hemograma as granulações tóxicas, como vocês estão vendo aqui, que são esses grânulos mais fortes dentro do neutrófilo, esses vacúolos. Isso tudo é sugestivo de eu estar diante de um quadro infeccioso bacteriano. Nesses pacientes, eu também posso ter um desvio para a esquerda, que é quando eu tenho aumento dos bastonetes, de metamielócitos e de mielócitos. O desvio para a esquerda, ele é característico desses quadros infecciosos. Os quadros virais, ao contrário, em geral, cursam com leucopenia. Aqui, só para lembrar o exemplo da moda, a dengue, ela pode cursar com leucopenia, também tem outros comemorativos no hemograma, como a trombocitopenia, o hematócrito aumentado pela hemoconcentração. Então, podem dar pistas. É claro que uma infecção viral, ela também pode cursar com uma leucocitose. Uma coisa não invalida, não é específico, encontrar a leucopenia. Mas ajuda, às vezes, a gente está ali numa dúvida, pode ajudar. Um outro quadro que o hemograma aponta bem o diagnóstico é a mononucleose infecciosa. Você vai ter ali uma leucocitose, aqui 14.500 leucócitos, e eu vou ter um predomínio de linfócitos, nesse caso é de 75% de linfócitos. Eu vou para o sangue periférico e eu vou ver esses linfócitos atípicos, os células de Downey. São linfócitos grandes, uma cromatina mais frouxa, é uma célula diferente, às vezes parece até um monócito. E, às vezes, entra até num diagnóstico diferenciais de neoplasias, Se a nucleose infecciosa for acompanhada, como pode acontecer, de uma trombocitopenia, às vezes confunde mesmo como diagnóstico de leucemia aguda. Então, tem que ter bastante cuidado nesse diagnóstico de mononucleose infecciosa. Uma das leucemias mais comuns é a leucemia linfocítica crônica, e o hemograma, ele também já pode ser bastante sugestivo do diagnóstico. Em geral, o hemograma da LLC, eu tenho uma leucocitose com linfocitose, então eu posso ter 20 mil leucócitos com 80% de linfócitos. Se eu olhar no sangue periférico, eu vou ter
esses linfócitos vão ser linfócitos pequenos e maduros, e eu vou ter essas células de Gunter, que são os restos celulares. No momento em que faz a distensão da lâmina, essas células são destruídas. Elas são células mais frágeis. Então, isso é muito sugestivo de LLC. A hematoscopia ela já sugere bastante a LLC. E para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho das plaquetas. A trombocitopenia, quando eu tenho plaquetas, a contagem de plaquetas abaixo de 150 mil, eu tenho sempre que excluir a causa mais comum de trombocitopenia, que é a pseudotrombocitopenia. Eu acho que vocês estão até mais autorizados a falar isso do que eu, né? Que vocês que trabalham na área técnica dos laboratórios, isso é de fato uma manifestação muito comum. Às vezes vocês têm que chamar o paciente de novo para colher um novo hemograma, porque essa reação dessas plaquetas se agregarem uma nas outras, ela pode acontecer dentro do tubo, né? Por conta do próprio EDTA. E às vezes você tem que colher e passar direto no aparelho, então às vezes não tem jeito. Você tem que olhar o sangue periférico e ter certeza de que o paciente está cheio de grumos plaquetários. Né? Então, quando a gente vê um paciente com trombocitopenia, essa é a primeira causa que a gente pensa, é se eu estou diante de uma pseudotrombocitopenia. Hoje em dia, como os laboratórios acabam olhando as lâminas, fazendo hematoscopia só quando eles estão diante de muitas alterações no hemograma, isso implica que quando o paciente chega no hematologista, o hematologista ele tem que olhar o sangue periférico para confirmar se o paciente tem trombocitopenia ou não. Porque essa avaliação antes ela era ainda feita dentro do laboratório, hoje em dia eu acho que isso é menos feito mesmo. Uma causa frequente de trombocitopenia são os medicamentos, e aí entram principalmente os medicamentos para hipertensão, os antihipertensivos, diuréticos, os pacientes coronariopatas também, vários desses medicamentos cardiológicos eles cursam com trombocitopenia. A heparina também é uma boa vilã como causa de trombocitopenia. Então, a mensagem aqui é sempre confirmar a contagem das plaquetas em sangue periférico, pelo menos uma avaliação qualitativa. A trombocitose, só para lembrar, é quando eu tenho contagens acima de 450 mil. Elas podem ser primárias, eu posso ter uma doença da medula óssea que causa esse aumento de plaquetas, ou secundárias. A gente já falou lá no início da aula que na anemia ferropriva eu posso ter trombocitose, causas infecciosas, neoplásicos, que podem fazer um estímulo específico na medula óssea para o paciente apresentar a contagem de plaquetas. E para concluir, eu gostaria de deixar aqui algumas mensagens, né? Então, para avaliação das anemias, nós temos que atentar, sobretudo, para a análise do VGM. Na avaliação dos leucócitos, na contagem diferencial dos leucócitos, a contagem absoluta é que deve ser valorizada. Na presença de qualquer alteração hematológica, o exame do sangue periférico, a hematoscopia, pode ser bastante útil para auxiliar na investigação, já dando pistas sobre que diagnóstico que eu vou encontrar. A presença de trombocitopenia deve ser sempre confirmada com uma avaliação do sangue periférico. E, por fim, a presença de células que normalmente não aparecem no sangue periférico, como, por exemplo, eritroblastos, mielócitos, metamielócitos, ou então alterações em mais de uma série, distopenia ou pancitopenia, pode representar o diagnóstico de uma doença hematológica primária e tem que ser olhado, então, mais de perto, com mais atenção. Muito obrigada. Eu gostaria de, ainda tem uma sondagem final, eu gostaria de agradecer a oportunidade, o convite feito pela controlada, e eu gostaria também de agradecer